Olá! Você que visita o canal AGGC Matemática, fico muito feliz de recebê-lo para esta sexta videoaula de vetores e geometria analítica. Essa aula é sobre projeção ortogonal pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa aula, coloque o fone de ouvido, se recolha, se concentre e se alguma coisa tirou a sua atenção ou se você não entendeu, pause o vídeo, volte, retome o vídeo e faça isso várias vezes até que você tenha entendido plenamente tudo que está sendo desenvolvido aqui. Boa aula! Projeção ortogonal. Considere os vetores u e v não nulos e o ângulo θ entre os vetores u e v, e seja ainda uma decomposição do vetor v, v igual a v1 mais v2, tal que v1 é paralelo a u e v2 é perpendicular a u. Vamos ver aqui um esquema do vetor v e do vetor u formam um ângulo θ. A projeção de v sobre u é o vetor v1, a componente v1, e aqui é a componente v2 do vetor v. Estou pegando um ângulo θ, um ângulo agudo. O mesmo raciocínio vale para um ângulo θ obtuso. O vetor v forma um ângulo obtuso com o vetor u. Vamos baixar aqui a projeção sobre u, a componente v1, e aqui a componente v2 do vetor, como está sendo dito aqui. Contemple um pouco e nós vamos, a partir desses dois esquemas, desenvolver a fórmula para a projeção ortogonal do vetor v sobre o vetor u, independente de se esse ângulo aqui é agudo ou obtuso. Então, v1 é a projeção ortogonal de v sobre u. v1 é a projeção ortogonal de v sobre u e escreve-se que v1 é a proje de v sobre u. V você põe aqui na frente e u você põe indexado aqui embaixo. Eu vou repetir aqui do lado os dois esquemas que eu fiz anteriormente. Então, nós sabemos que v1 é paralelo ao vetor u. V1 é paralelo ao vetor u. Isso quer dizer aqui que eles são proporcionais. Então, eu tenho que V1 é um alfa u e alfa é um número real. Eu numerei essa expressão aqui como 1 e essa daqui como 2. E o vetor v está decomposto nas componentes V1 mais V2 em ambos os casos. Então, isso está escrito aqui. Então, eu posso isolar o V2. V2 vai ser igual a V menos o V1. Menos por quê? Porque o V1 aqui é positivo, quando ele mudar de lado, ele vai com a operação inversa da adição, que é a subtração. Por isso ficou V2 é igual a V menos V1. Equação 3. Agora eu vou substituir a equação 2 na equação 3. Quer dizer, no lugar do V1, eu vou escrever alfa u. Então, vai ficar V2 é igual a V menos o V1. V1 é alfa u, tá vendo? Mas nós sabemos que o V2 ele é perpendicular ao vetor u. E o que isso significa? Que o produto escalar de V2 por u é igual a zero. Mas o V2 é V menos alfa u. Então eu vou escrever aqui V menos alfa u escalar u. Isso é igual a zero. Então eu vou aplicar a propriedade distributiva. V escalar u menos alfa u escalar u. Isso é igual a zero. Então, eu vou isolar o alfa u escalar u, porque é negativo, eu vou levar para o outro lado com o sinal inverso da subtração, que é a adição. Então, v escalar u é igual a alfa vezes u escalar u. Vou isolar o alfa. O alfa vai ser v escalar u. Como o vetor u ele é não nulo, como foi dito lá inicialmente, então eu posso dividir u escalar u, vai dar um número. Então ficou alfa é igual a v escalar u dividido por u escalar u. Chamei isso aqui de 4. Eu vou substituir nessa expressão. Então, o V1, pegar o 1, o 2 e o 4 e vou substituir. V1 é alfa u, mas o alfa é V escalar u dividido por u escalar u. Isso aqui é o alfa. Vezes o vetor u. Vezes, aqui vem o vetor u. É a projeção do vetor v sobre o vetor u. Esta é a expressão que nós estávamos procurando. A projeção ortogonal, ela é uma aplicação do produto escalar, como vocês estão vendo aqui. Contemple, vamos para o próximo.
Projeção ortogonal. U e V são não nulos e θ é o ângulo entre U e V, tal modo que V é decomposto em V1 mais V2, V1 é paralelo a U e V2 é ortogonal a U. Então a projeção de V sobre U vai ser U escalar V dividido por U escalar U. Se você colocar V escalar U, não tem problema nenhum, porque o produto escalar ele é comutativo, vezes o vetor U. Ou você pode escrever que a projeção do vetor V sobre o vetor U vai ser U escalar V. U escalar U é o módulo de U ao quadrado. Então eu posso escrever dessa fórmula, vezes o vetor U. Alguns livros didáticos usam esta fórmula. Outros, no entanto, você pode encontrar com esta fórmula. Contemple, eu fiz apenas um resumo do que nós fizemos na ficha anterior. Então, nós já determinamos qual é a projeção do vetor V sobre U. Vamos para a próxima. Exemplo 1. Calcular o vetor projeção do vetor V, que é o vetor 2, 5, menos 4, sobre o vetor U, que é o vetor 3, 2, 1. Solução. A projeção do vetor V sobre U é V escalar U dividido por U escalar U vezes o vetor U. Vamos calcular o V escalar U aqui. Então, o vetor V é o vetor 2, 5, menos 4, escalar o vetor U, que é o 3, 2, 1. Então, nós vamos fazer 2 vezes 3, 6, 5 vezes 2, 10, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Ficou 16, menos 4 dá 12. Então, nós já achamos o V escalar U, dá 12. Agora, vamos calcular o U escalar U. O U é o vetor 3, 2, 1, escalar 3, 2, 1. Então, vai ficar 3 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 1. 3 vezes 3 é 9, mais 2 vezes 2 é 4, mais 1 vezes 1 dá 1. 9 mais 1 dá 10, mais 4 dá 14. Então, nós já achamos essa parte do numerador e o denominador. Então, a projeção do vetor V sobre o vetor U vai ser 12 dividido por 14, que eu simplifico porque ambos são divisíveis por 2. 12 por 2 dá 6, 14 por 2 dá 7, vezes o vetor U, que é o vetor 3, 2, 1, com 6 sétimos, vezes 3, 2, 1, é igual a 6 vezes 3 dá 18 sétimos, 6 vezes 2, 12 sétimos, vírgula 6 vezes 1, 6 sétimos. Projeção do vetor V sobre o vetor U deu o vetor 18 sétimos, vírgula 12 sétimos, vírgula 6 sétimos. Contemple, vamos para o próximo. Exemplo 2. Sejam os vetores V igual ao vetor 3i menos 2j mais k e o vetor i mais 3j menos 2k. Decompor V como V1 mais V2, tal que V1 é paralelo a U e V2 é perpendicular ao vetor U. Então, para resolver esse problema, nós vamos trabalhar com a projeção de V sobre U. A projeção do vetor V sobre U é o vetor V1. Então, com isso, eu já calculo o vetor V1. Mas a fórmula da projeção diz que isso é V escalar U dividido por U escalar U vezes U. Então, nós temos V é o vetor 3 menos 2, 1. Escalar o vetor U, 1, 3 menos 2. Dividido por U escalar U, 1, 3 menos 2. Escalar 1, 3 menos 2. Vezes o vetor U, que é 1, 3 menos 2. Vamos fazer as contas. Vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. Menos 2 vezes 3, dá menos 6. 1 vezes menos 2 dá menos 2. E embaixo, 1 ao quadrado, que é 1, 3 ao quadrado dá 9 e menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, vezes o vetor 1, 3, menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 8 mais 3 dá menos 5. 1 mais 9, 10 mais 4, 14. Menos 5, 14 avos, vezes o vetor 1, 3 menos 2. Então, vou multiplicar menos 5, 14 avos por 1, dá menos 5, 14 avos, vírgula.
O menos 5 catorzeavos vezes 3 dá menos 15 catorzeavos. E o menos 5 catorzeavos vezes menos 2. Menos com menos dá mais, então dá 10 catorzeavos. Então, V1 é o vetor menos 5 catorzeavos, vírgula 15 catorzeavos, vírgula 10 catorzeavos. Quem que está faltando achar? O V2, porque é para achar a decomposição de V, como V1 mais V2. Eu achei o V1, falta o V2. Então, V2 é V menos V1. V2 é igual ao vetor V, que é o vetor 3 menos 2, 1, menos esse vetor que nós achamos aqui, menos 5 catorzeavos, vírgula, menos 15 catorzeavos, vírgula, 10 catorzeavos. Isso aqui vai ser igual a 3 menos 5 dá 3 mais 5 catorzeavos. Menos 2 menos com menos dá mais, vai ficar menos 2 mais 15 catorzeavos. 1 menos 10 catorzeavos. 14 vezes 3 dá 42, mais 5 dá 47. 47 catorzeavos. 14 vezes menos 2 dá menos 28, mais 15 dá menos 13 catorzeavos. 14 vezes 1 dá 14, menos 10 dá 4 catorzeavos. Então, nós achamos aqui a componente V1 e a componente V2. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se V2 é ortogonal ao vetor U. Quer dizer, eu vou fazer o produto escalar. Se der zero, satisfez a condição. E V1 e U, eles são paralelos, porque nós temos aqui que o vetor V1 é um número alfa vezes o vetor U. Então, aqui já está provado que ele é paralelo. Agora, eu vou verificar se V2, que é 47 catorzeavos, menos 13 catorzeavos, vírgula 4 catorzeavos, escalar o vetor U, 1, 3, menos 2, se esse produto aqui dá zero. Então, vai dar 47 vezes 1 dá 47. Vou tudo colocar sobre o mesmo denominador, que é 14. Menos 13 vezes 3 dá menos 39. 4 vezes menos 2 dá 8. Então, 47 menos 47 dá 0. Isso significa que o vetor V2 e o vetor U são ortogonais, satisfazendo essa condição. Então, o problema está resolvido. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Exemplo 3. É o último exemplo. Considere os pontos A, 2, menos 3, 4, B, 2P, menos 1, 3 e C, 3, 2, 5. Calcule. Item A. O valor de P para que o triângulo ABC seja um triângulo retângulo em C. No vértice C forma um ângulo de 90 graus. B. O valor do ponto M, tal que M é o ponto médio do lado AB. E C, calcule quanto mede o segmento CM. Solução. Item A. O vetor U, eu vou chamar o vetor AC. Então, A é origem, C é extremidade. Extremidade menos origem. C é o vetor 3, 2, 5, menos o vetor 2, menos 3, 4. Fazendo as contas, o vetor U vai ser 3 menos 2 dá 1. 2 menos 3 dá 2 mais 3 dá 5. 5 menos 4 dá 1. E o vetor V vai ser o vetor CB. Vai ser B menos C. B é o vetor 2P menos 1, 3, menos o vetor C, 3, 2, 5. 2P menos 3, vírgula, menos 1 menos 2, que dá menos 3, vírgula, 3 menos 5, que dá menos 2. Então, aqui eu já tenho o vetor U e V. Mas nós queremos que o triângulo ABC seja um triângulo retângulo em C. Então, nós vamos fazer o vetor U escalar V tem que ser igual a zero. Isso é a definição de vetores perpendiculares ou ortogonais. O vetor U é o vetor 1, 5, 1. O vetor V é o vetor 2P menos 3, vírgula, menos 3, vírgula, menos 2. Então, 1 vezes 2P menos 3 vai dar 2P menos 3. 5 vezes menos 3 dá menos 15. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então, 2P menos 3 menos 15 menos 2 dá 0. Mas menos 15 menos 3 dá menos 18, menos 2 dá 20. Então, nós temos que 2P é igual a 20.
já passando esse menos 20 negativo para o outro lado com sinal positivo, que é a operação inversa à subtração. Então, P é igual a 20 dividido por 2, P é igual a 10. Contemple a solução. Item B. Vamos trazer de novo o nosso triângulo retângulo para cá, mas já colocando aqui o 2P igual a 20. Então, nós vamos calcular o ponto M aqui, que é o ponto médio do lado AB. Sabemos da minha videoaula anterior que o ponto médio eu desenvolvi lá é x mais a dividido por 2, y mais b dividido por 2, e mais c dividido por 2. Quer dizer, o ponto médio entre esses dois pontos aqui vai ser 2 mais 20 dividido por 2, menos 3 menos 1 dividido por 2 e 4 mais 3 dividido por 2. Fazendo as contas, vai ter 22 dividido por 2 dá 11, menos 4 dividido por 2 dá menos 2, e 7 dividido por 2 nós vamos deixar como fração, 7/2. Então, nós já achamos o ponto médio do lado AB. O item C, nós queremos calcular o tamanho desse segmento CM, foi isso que foi pedido. Então, é o módulo de CM. Então, é M menos C, vai ser 11 menos 2,7/2 menos 325. Isso aí vai ficar 11 menos 3, menos 2 menos 2, 7/2 menos 5. Então, 11 menos 3 dá 8, menos 2 menos 2 dá menos 4. Aqui o MMC é 2, então vai ficar 2 vezes 5, 10, dá menos 10, mais 7 dá menos 3. Então, nós vamos calcular o módulo disso aqui, que vai ser a raiz quadrada de 8 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais menos 3/2 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, menos 4 ao quadrado é 16, menos 3/2 ao quadrado dá 9/4. Então, é raiz quadrada de 64 mais 16 mais 9/4. 64 mais 16 dá 80, mais 9/4. O MMC é 4. 4 vezes 80 dá 320, mais 9. Isso vai dar 329/4, mais 4 é um quadrado perfeito, a raiz de 4 é 2. Então, eu posso escrever como raiz de 329 dividido por 2. Isso aqui é o comprimento do meu segmento CM, onde M é o ponto médio do lado AB. Contemple. Aqui nós terminamos a nossa videoaula sobre projeção ortogonal. Espero que você tenha tirado um bom proveito. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dê um joinha e muito obrigada.